Shalom a todos vocês. Este é o canal Valdo. Eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1. No começo, Elohim criou o céu e a terra. Não havia ordem e nem vida na terra, que era todo coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o luar de Elohim se movia por cima das águas. Então, meus amigos, nós observamos na palavra aqui do livro de Gênesis, escrito, segundo a história, esse livro de Gênesis foi escrito por um Mesteu, que é chamado de Moisés. Eu chamo de Mesteu, outros chamam de Moshe, outros chamam de Moisés, mas o nome dele em hebraico é Mesteu. Então conta da história como foi que foi criado os céus e a terra. Então ela relata assim: no começo, Elohim criou o céu e a terra. Bereshit, a palavra Bereshit, no início, ou em início, começando ao movimento. Começa com o movimento do ideal. Então diz que no início começou a rim, que eles chamam de Deus, a língua traduzida. Quando se trata de tradução, fala de adulteração do original, o nome do Criador. Já começa por aí as coisas dando errado, porque o nome do Criador é o que não podia ser adulterado, que é para contar a história do mundo, do céu e da terra, tudo que existe. O nome dele era para ser o nome próprio dele, chamado de Elohim. Jesus, nos pontos Mossorete, na Bíblia hebraica, eles usam os pontos colocados pelos Mossorete, que entra com Elohim. A palavra dá o nome de Elohim, chamando o Criador de Elohim. Mas os tradutores traduziram por Deus. Talvez porque ele queria que as pessoas conhecessem o significado que poderia ser na língua dele própria, como Deus, na língua pagã. Fazer que as pessoas conheçam que o Criador é o que eles pensam que é chamado de Deus. Mas o nome próprio não pode traduzir. Se é Elohim, podia ser só transliterado. Transliterar é não tirar o valor do som do nome dele. Que poderia conhecer, se fosse o correto de Elohim, seria Elohim. Mas acontece que a palavra Elohim já não está encaixando dentro das normas, porque já o início da consoante da palavra Elohim foi colocado Elohim, mas é um nome do El paganizado. Mas se for ler pelas letras, pelas consoantes
de acordo com a consoante colocada, é chamada de Aleph. E Aleph já está dando o nome certo já da primeira consoante, que dá no nosso artigo português, é conhecido o artigo 1, que é chamado de 1. O início, o único. E quando você escreve a letra número 1, é claro que você coloca uma letra, um 0, fica 0, 1. Nesse 0, 1 no Aleph, dá o som de Al, porque é a letra correspondente da nossa língua portuguesa, o número 1. Então, conhecido como o A, então seria o A. Então seria Al, a letra Aleph, Al, né? Então, Al, e em seguida, claro que vem o Lamed, mas ele já corresponde o O. E como o O seria Al, e para frente seria Al-Rim. Claro que já está dando o nome de Al-Rim, e não Elohim, chamado de Al-Rim. Então no começo Al-Rim criou os céus e a terra. É claro, alguém começa a reclamar, dizendo que não encontra essa palavra, essa letra como Al-Rim, ou esse título como Al-Rim, mas chama por Elohim. Bom, cada um chama da forma que ele acha que pode ser chamado. Mas a própria consoante já está dizendo que a letra está exigindo que o som seja A, Al-Rim. E sendo Al-Rim, então conhecemos então que ele é o único. Sendo o único, então ele começou com ele mesmo. O primeiro, então, o 0 representa o infinito, que não tem um número 1, mas ele é reconhecido pelo número 1, porque logo em seguida 01. 01 seria o único. E mais para frente, tudo o que está é a ordem, que representa totalmente o Criador. Com a sua criatura, ele é a representação de tudo aquilo que está sendo criado. Todas as vidas incluem nele. Todas as vidas estão nele, porque ele é a fonte da vida, e sendo ele a fonte da vida, então todas as vidas estão nele. E ali, como vida, está na casa. E na casa é a casa do Pai, o autor, né? Todos estão em algo, todos estão em sua casa, todos moram nele, todos estão nele. Então é a união, quando fala no plural, que Al-Rim já está dizendo todas criaturas viventes, incluindo tudo em uma só pessoa, que não dá para contar todas as criação que nós conseguimos enxergar, que é vida que foram manifestadas, está tudo em uma pessoa só, em Al-Rim. Então já está dizendo todo, né? Fala Al-Rim, está chamando todas as suas criaturas, vidas que estão nele. E sem ele nenhum ser, nada pode existir, porque todos estão nele, estão na casa dele. Ele é a casa, por completo. A vida de todos estão todos em uma só. Mas como você vê que ali diz que era um mar sem fim. Um mar sem fim. Então, nesse mar sem fim, estava o próprio Yahweh. O seu espírito
é que estava soprando no meio das águas, dando movimento de todas as coisas. Nesse caso não tinha nem os seres viventes ainda em cima das águas, no meio das águas. Nada de vida ainda tinha. Mas ao movimentar essa água com o seu sopro, com o vento do Todo-Poderoso, então aí as vidas foram aparecendo no movimento, porque o agitamento do mar, da água, significa o preparo, né? O preparo das águas para que as vidas saiam dele. E quando o Criador chamou a vida, cada uma delas, elas foi aparecendo. A primeira, ele chamou primeiro a luz, e essa luz estava nele. Então, sendo essa luz que estava nele, então saiu do infinito, sem começo e sem fim. Se você parar um pouquinho para pensar no seu corpo físico, você usando a sua inteligência para entender quem é Yahweh, então você logo de começo vai ver quem é Yahweh. Veja só, você com uma imagem e semelhança dele, você sabe como pensar, como agir. Você pensa no que você vai criar, no que você vai fazer. Quando você dá sono, você dorme. Quando você acorda, desperta, você está vendo o que está acontecendo, os seus movimentos de toda parte. Então você é uma imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Você então começa a fazer o seu trabalho porque você está alerta. E você percebe tudo que está em volta de você. Você é uma vida, está vivo e acordado. Se você olhar nessa parte e começar a entender a infinidade, o Criador soprando, o vento saindo do seu pulmão, passando pela nariz, e as águas sendo movimentadas pelo sopro de sua boca, ou a respiração no seu nariz. Agora você entende? Se você olhar para você, você vai entender como o ser humano, como imagem e semelhança do Criador é. Então ele sozinho se movimentava, o seu uruá sobre as águas, o vento saindo de dentro dele. Alguém então começa a comentar, dizendo que o Criador é uma trindade, e fala que ele é 3 pessoas em uma pessoa só. Outros dizem que é até 4, e outros dizem que é muito mais. Cada um supõe a forma que ele entende e explica para as pessoas. Mas se você olhar que você é a imagem e semelhança dele, então você vê que você é um corpo e que o que está manejando dentro de você é o seu uruá. Não é uma pessoa, é o seu uruá que está ali movimentando, e você está compreendendo, você está respirando o seu ar dos pulmões e saindo na boca, no nariz. E você vai, o vento vai e volta para o seu próprio ser, o corpo. E você mantém vivo com a sua respiração. Então você vê que Yahweh estava sozinho. E ele criou todas as coisas sozinho pelo seu poder. Quando ele chamou ali a luz, haja luz. Aí então a luz apareceu. Mas não está dizendo que ali era o sol, porque ainda não tinha o sol. Falou da luz, o brilho.
Agora você pensa numa tempestade de vento, trovoada e raios saindo das nuvens. Então você vê a luz brilhando na escuridão. Forte. A existência do Todo-Poderoso. Criando. Fazendo movimento nas águas. E você vê então a força de um superior de todas as coisas. Mas você não veja personagem. É claro, porque ele é um luar. Mas as coisas é conhecida por meio da existência dele. É um ser vivo, um ruá. E ele manifesta nas suas criaturas, mostrando, revelando a autoria de um ser vivo, que vive, está vivo. E todas as coisas se movimentam por meio dele e está vivo, se movimentando para cá, para lá, fazendo seus trabalhos. Todos estão em ação e atividade. Então você veja só, então, a autoria do Todo-Poderoso. Mas ele não diz que ele é uma trindade. Não diz que ali estava milhares e milhares de malaias com ele. Não está falando nisso, mas diz que ele estava fazendo seu trabalho de criação. Não aponta, mas ninguém com ele ali em ação. Somente ele chamando e elas aparecendo uma por uma. Do Criador saem milhares e milhares de ventos, porque todo produzida do seu interior, saída do seu ser. E ninguém vê a aparência dele física, porque ele é espiritual. E ele ordena e as coisas se manifestam pelo teu poder. Mas ali ele não está representando nem uma trindade, nenhuma trindade, nenhum ser acompanhado. Mas somente o verbo que sai da sua boca. O verbo, o som de voz, a voz do Criador. Mas algumas pessoas dizem que é uma pessoa e começa a contar. Mas é a invenção do próprio homem criando essas coisas mentalmente. Mas não tem trindade ali. E nem tem dualidade. Apenas a representação do único Ahrim. O único Ahrim verdadeiro. Meu prezado, eu vou meditar com vocês no próximo vídeo, né? Que vou meditar com você o versículo 3 do mesmo capítulo de Gênesis. Então, aguarda o próximo vídeo, que eu estaria com você meditando nesse outro vídeo. Então, até lá. Muito obrigado pela sua atenção.